Olá, mais uma vez juntos para falarmos do profético, para estabelecermos o novo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério e para chamarmos as coisas que não são como se elas já fossem na nossa vida e na nossa existência. Isso é profético. Realmente viver na palavra e na promessa do Senhor, isso verdadeiramente é profético. E sobre esse contexto, eu quero falar de algo muito importante para os nossos dias, porque eu creio que este ministério e essa gravação dos céus na terra é para aqueles homens e mulheres de Deus, ministros de Deus, que têm desejado o melhor do Senhor, que têm desejado crescer no Senhor e que têm desejado formar discípulos segundo o coração de Cristo. Há uma urgência muito grande em nossos dias de estabelecer um novo de Deus, de estabelecer a essência do Evangelho de Cristo, de estabelecer a verdade do Evangelho de Cristo. E é sobre isso que eu quero hoje falar. E para nós iniciarmos, vamos falar de uma frase que diz assim: o prêmio do cristianismo é Cristo. Essa frase, esse pensamento falou muito forte ao meu coração, porque hoje, como Paulo disse que o prêmio era Cristo, muitos têm buscado o prêmio do cristianismo, do movimento evangélico, do movimento gospel, prêmios que não têm nada a ver com Cristo. Isso é maldição para os nossos dias, isso é maldição sobre a vida da igreja. E hoje nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós precisamos estar muito linkados com a palavra e estarmos bem estreitados com aquilo que o Espírito Santo fala e aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É um assunto muito sério hoje, porque se nós somos comunicadores da palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande de falar a verdade, de falar a palavra de Deus na íntegra e de estarmos segundo o coração de Deus, buscando a essência do Evangelho e a salvação em Cristo para todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Eu quero deixar alguns ensinamentos e alguns pontos para meditarmos como ministros do Evangelho, que falou muito ao meu coração e é algo gritante e de urgência para os nossos dias. Como Paulo foi levantado num contexto muito difícil na sua vida, ele foi levantado para estar realmente levando a palavra àqueles que não conheciam a Cristo, as pessoas que nunca tinham tido contato nenhum com a palavra de Deus ou com aquilo que o Evangelho estava sendo dito nos quatro cantos da terra. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós também temos que ter essa função. Diz aqui em Atos capítulo 17, no versículo 19 e 20, eu quero ler essa palavra com você, que diz assim: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que noutra doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. É interessante que nós estamos observando que Paulo foi levado a um destino. Foi levado a um destino muito difícil, um lugar onde só havia ali feitiçarias, havia idolatria, um lugar onde ninguém conhecia o Deus verdadeiro, e Paulo ali teve algumas lições que realmente ele pode nos ensinar como ministros do Evangelho. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: sempre se mantenha no assunto, e o assunto é Cristo. Hoje em dia nós temos visto muitas coisas, muitas pregações, muitas ministrações, muitos programas de televisão e tantas outras coisas, mas temos visto muito pouco de Cristo. Paulo estava naquele lugar falando de Cristo. Paulo estava naquele lugar, em Atos capítulo 16, mostra que em todas as oportunidades Paulo falou do Deus desconhecido, de um Deus todo-poderoso, falou da obra da redenção. E é isso que nós temos que fazer a partir de agora, ministros do altar. O Senhor diz para nós aqui que tudo tem que se resumir a Cristo. A pregação que não exalta Cristo é uma pregação vazia, queridos. Qualquer outro assunto que você fale como um ministro do Evangelho que não é Cristo é uma pregação vazia, sem sentido, sem princípios.
O Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Essa era a pregação de Paulo, essa era a resposta de Paulo para aqueles que perguntavam a ele sobre o que ele pensava. Tem outro texto aqui em 1 Coríntios 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, ministros do altar, a palavra do Senhor é poder de Deus. E se ela é poder de Deus, não precisamos de qualquer outro subterfúgios para poder ganhar, fazer ou conquistar, queridos. A palavra de Deus tem que ser falada, Cristo tem que ser exaltado, Cristo tem que ser conhecido e não outras coisas. Não são atividades, não são ministérios, não são qualquer outras coisas que têm que ser conhecidas, mas Cristo tem que ser conhecido. A Bíblia diz em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa era a frase que Paulo dizia, porque a essência da vida de Paulo era pregar a Cristo. Outro ensinamento que nós podemos observar aqui neste contexto de Atos 17, sempre fala a verdade sem medo. Porque enquanto estivermos falando o que as pessoas querem ouvir, Cristo não será pregado. Enquanto estivermos ministrando aquilo que as pessoas querem, Cristo e o Evangelho verdadeiro da Palavra de Deus não será difundido. Porque a verdade do Senhor é uma verdade pura e muito simples. Jesus morreu por nós para nos dar vida eterna. Sem Jesus nós não teremos acesso ao Pai, não poderemos ir para o céu. Essa é a essência do verdadeiro Evangelho. Não temos que ser pessoas posicionadas, pessoas com mais unção. Não temos que ter mais dinheiro para poder garantir qualquer ida ao céu. A única coisa que pode nos levar ao céu é ter Jesus no nosso coração como o Senhor e único Salvador para ter acesso ao Pai. Essa é a verdade. O Senhor diz aqui em 1 Coríntios 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação, Paulo diz, não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa é a unção que você tem que ter, homem e mulher de Deus, para proferir a palavra do Senhor e a essência do Evangelho de Cristo. Outro ensinamento que nós podemos observar, aproveite as oportunidades e leve Cristo às pessoas. Todas as oportunidades que você vai ter dentro do seu ministério, nas suas pregações, talvez até dentro de programas como este, fale de Cristo, não fale de você, não fale do seu ministério, não fale das suas vontades, mas fale de Cristo. É Ele que precisa ser exaltado, é Ele que precisa ser conhecido, porque Ele é a única resposta para aqueles que precisam. Somente Cristo vai poder trazer todo o alívio, toda a resposta e vai trazer toda a salvação para aqueles que perecem. Outro ensinamento, sempre entregue os resultados a Deus. Essa é uma qualidade que todos devem ter e que são filhos de Deus. Tudo aquilo que conquistamos não são nossas conquistas, mas são conquistas de Deus. Tudo deve voltar a Deus como glória e honra, porque é Ele que coloca e nos aperfeiçoa para uma grande obra. Lembre-se disso, homem e mulher de Deus. Quando estiveres atuando debaixo do poder do Espírito Santo, fale de Cristo, professe essa palavra, ministre Cristo em todas as suas ocasiões, em todas as suas oportunidades. Não permita que nenhum bicho, nenhum tipo de ação da Babilônia esteja no seu coração, mas não se dobre a outros deuses, e sim exalte a Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Homem de Deus, ministro do altar, mulher de Deus, creia somente e esteja com os céus abertos e o profético sobre a sua cabeça, para que Cristo seja a sua essência e a sua única palavra neste mundo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.